É o Luiz Ferreira, diretor de investimentos, ou CIO, como preferirem, na sigla em inglês, para as Américas do EFG Bank. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigada aqui pela sua presença no Mercado Aberto. Eu te dei um tempinho para você já mergulhar nessa ata do Copom. Eu estou aqui só, assim, passando o olho rapidamente, mas não deu tempo de ler, né? Porque ela foi divulgada, eu já estava no ar às 8 da manhã. Que pontos você destaca, Luiz, assim, de bate-pronto? Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. O destaque está no tom de cautela. O Banco Central deixou claro que a desancoragem das expectativas de inflação é o principal risco. Em outras palavras, enquanto o Banco Central está vendo uma inflação em torno de 4,6% para esse ano, o mercado vê 4,9%. E a meta é 3%. Então, ela está desancorada em relação às expectativas do Banco Central e acima do teto da meta. Essa inflação ela está muito ligada à inflação de serviços, que segue incomodando o Banco Central. E a inflação de serviços ela está relacionada ainda à renda, ao mercado de trabalho, que segue resiliente. A ata deixou isso muito claro. Então, as primeiras impressões que nós temos aqui da ata é de que o Banco Central ele só está cortando juros por entender que o juro alto no passado ele já estava tendo impacto. Então, ele tem espaço para reduzir. Mas, assim, se uma leitura sem contexto, a impressão que se dá é que os juros não deveria cair, porque você tem uma inflação que saiu da primeira data anterior dizendo que estava moderada ou em desaceleração para uma aceleração e um distanciamento da meta, de uma inflação que está acima das expectativas e acima do teto da meta, mas que o patamar tão alto dá espaço, na opinião do comitê, para se cortar. A própria pesquisa Focus, que foi publicada nessa semana, já tem um ajuste de inflação e é muito possível que a expectativa de câmbio vai ser um dos principais fatores daqui para frente, porque o próprio Banco Central afirma isso. Ele diz que, dentro do balanço de riscos, hoje a trajetória de inflação ela está com mais risco, não menos. E os fatores que vão ficar, a mudança da política monetária daqui para frente tem a ver com o câmbio, tem a ver com as políticas fiscais, tem a ver com os dados de atividade e, o mais importante, com a questão geopolítica. Logo no primeiro parágrafo da ata se fala da questão geopolítica e os impactos que isso pode ter no preço com viés negativo. Não, excelente resumo, Luiz, ficou muito claro. Em algum momento da ata, o Copom deixa escapar o que vai fazer na próxima decisão? Porque o mercado estava precificando e o Copom dando a entender a continuidade dessa queda de 0,25 ponto percentual. Ontem, houve uma piora da aversão ao risco, as taxas de juros futuros abriram muito, foram negociadas em alta e o pessoal no mercado começou a se perguntar, será que essa ata pode ter envelhecido? Se o cenário político, geopolítico piorar, será necessária uma parada nessa queda de juros, mesmo que muito tímida e pontual? A ata quis deixar espaço para que o Banco Central tome qualquer decisão, inclusive de pausa do ciclo. Agora, não nos parece provável, Amanda, porque o Banco Central deixou muito claro que o motivo do corte hoje tem a ver com os impactos que a política monetária já vinham fazendo na atividade. Ele reconhece, por exemplo, uma moderação da atividade econômica que, na opinião dos membros do comitê, é suficiente para cortar. Então, não acho que está fora do jogo mais um corte de 0,25. O que eu acho que mudou em termos de tom e de expectativas daqui para frente é a velocidade da queda, a magnitude total dessa queda e a duração do ciclo. O que se antes podia esperar cortes talvez até mais agressivos, que sai ali de meio, 0,75, como em alguns casos o comitê já fez, isso parece que está fora de possibilidade para a próxima reunião, mas não se elimina a possibilidade de um corte adicional de 0,25 para a próxima, ainda na leitura de que os impactos que a política monetária restritiva vinha fazendo na economia, ela já está tendo efeito. O que poderia mudar, portanto, se vai ter o corte de 0,25 ou não, para os próximos meses, que está muito dependente dos dados, seria, por exemplo, se víssemos um câmbio indo ali a níveis 30, 5,50, seja por questões políticas internas, seja por questões da geopolítica externa. Um outro fator seria da inflação de serviços, ele deixa isso muito claro que é a de serviços que está resiliente. A inflação de serviços, Amanda, ela tem muito a ver com alimentação, por exemplo,
E alimentação tem muito a ver com commodities. Se tiver uma disparada, por exemplo, de preço de commodities, fruto, por exemplo, de questões logísticas, da questão geopolítica global, onde navios não podem ser transportados ou qualquer coisa nessa linha, faria com que essa inflação de alimentos subisse, que teria impacto na inflação de serviços, que traria um impacto, portanto, na inflação geral e poderia mexer com a expectativa do Banco Central de não cortar. Então, é só nesse cenário que não teria, mas respondendo de uma maneira clara, 0,25 parece que é a possibilidade para a próxima reunião, sim. Qual é, na visão de vocês aí no IFG Bank, Luiz, a taxa terminal, a Selic, termina o ano em quanto? Eu acho que vai terminar a níveis entre 13 e 13,25. Nossa, bem alto. Isso já vem, ainda é muito alto. Uma coisa importante, Amanda, é que pensando assim, no curto prazo vai depender muito dessas variáveis que são difíceis de tentar prever, né? Mas o que está muito claro é que os juros, infelizmente, ele vai ter que ficar mais alto do que o inicialmente previsto. Por exemplo, num cenário de mais longo, né, que o Banco Central tenta capturar, que até 2028, falava-se em juros já abaixo de 10. Isso não é mais consenso. Os juros não devem ficar abaixo de 10 para 2028. Então, assim, a trajetória de queda ela deve continuar, porém ela deve terminar em níveis mais altos, fruto de tudo isso que está acontecendo, tanto na economia doméstica quanto na economia global. Mas eu não me assustaria se a Focus na próxima semana viesse a níveis de 13,25 e não 13 como está nesse momento. Então, o que você está dizendo basicamente é que juros em um dígito o Brasil não verá antes de 2029? É isso? Até o final de 2028 o mercado não enxerga uma taxa de juro de um dígito só? Precisamente. Ela deve continuar a níveis de 10%. Segundo as expectativas atuais, não deve baixar disso, segundo a pesquisa Focus. Luiz, e só para a gente conectar numa última resposta com uma das pautas que abrimos esse programa, que é o programa de renegociação, abrimos o mercado aberto, que é o programa de renegociação de dívidas do governo Desenrola. Que perspectiva isso deixa para as famílias endividadas? O governo está dando um socorro emergencial, mas é possível que elas se enrolem de novo com essa taxa de juros ainda em patamares bastante elevados. Sim, tem duas leituras que podemos fazer, Amanda. Uma delas, a ata deixa clara de que crédito subsidiado, ele diminui a potência da política monetária. O que é isso? Se eu tenho uma taxa de juros restritiva, mas eu tenho qualquer programa que possa vir do governo a uma taxa mais subsidiada, eu acabo diminuindo o impacto dessa restrição que eu quero dar na economia. Então, uma leitura que poderia ser de qualquer medida que o governo venha a fazer de forma a baixar os juros de uma maneira ativa, isso poderia diminuir o impacto da política monetária e o impacto, na verdade, pode acabar sendo pior para a economia como um todo, porque aí o juro não vai poder cair tanto. Essa é a primeira leitura que se pode fazer. A segunda leitura é de que juros tão alto a níveis restritivos por um período mais longo, ele vai dar mais impacto na atividade econômica ao longo do tempo. Setores mais sensíveis a juros altos, eles já estão sofrendo mais, e é por isso que o juro está caindo 0,25, e isso poderia, na verdade, impactar ainda mais daqui para frente, aumentando, portanto, os balanços de risco. Portanto, uma coisa que o governo vai precisar calibrar muito bem, e esse é um ano de eleição, isso certamente vai ser discutido, é se eu tiver que tomar qualquer decisão onde eu vou dar crédito mais subsidiado, o custo lá na frente pode acabar sendo maior, e essa Selic de 10%, por exemplo, que o mercado espera lá para 2028, quiçá pode ser até maior por conta da redução da potência da política monetária.